Você já reparou que quando passamos por algum problema, alguma dificuldade, quando estamos diante de situações que não temos controle, que parecem difíceis demais de serem resolvidas, temos a tendência natural de baixar o nosso semblante, de olhar para baixo? Isso acontece porque nos sentimos fracos, vulneráveis diante daquela situação. Mas não devemos nos entregar a isso. Devemos reagir. Olá, eu sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. Te convido a refletir sobre essa questão, usando a palavra de Deus como remédio para sairmos, para mudarmos o comportamento e vivermos de forma diferente e altiva diante dessas situações que nos abatem. Quero ler aqui com você o Salmo 121. Pegue sua Bíblia, anote aí e leia comigo. Eu vou fazer a leitura na versão NVT, que é uma versão que eu gosto muito, e nela está escrito assim: olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guarda de todo mal e protege sua vida. O Senhor guarda em tudo que você faz, agora e sempre. Essa composição foi escrita por Davi e ele a compôs nos momentos de dificuldade, tanto pessoais quanto coletivas do povo de Israel. E aqui ele diz dessa forma: olho para os montes e pergunto. Ou seja, vemos aqui uma postura. Quando somos forçados instintivamente a olhar para baixo, ele decide olhar para cima. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde para si, segundo a sua fé, que esse socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele reconhece que esse Senhor é bom e que cuida dele tanto nas situações boas quanto ruins. Quando pensamos dessa forma, quando temos isso dentro de nós, isso é a força que nos fará levantar o rosto. E ao invés de olhar para baixo, onde não temos resposta, onde não temos solução, onde ficamos cada vez mais abatidos, a recomendação é olhar para o alto, porque do alto temos um Senhor, temos um Deus, e sabemos que esse Deus nos ama e que quer o melhor para nós. Sabendo disso, podemos confiar que Ele é o nosso socorro, que assim como Ele fez no passado, Ele fará novamente. E o que estabelece que isso aconteça na nossa vida, que o nosso semblante se erga, que ganhemos força para continuar lutando, é a confiança, é a fé, é a certeza de que esse Deus existe de fato e que Ele é abençoador daqueles que o procuram. Nós não somos órfãos, não somos como pessoas que não têm a quem recorrer nos momentos de dificuldade. Nós temos um Deus que é todo-poderoso, não é nada impossível para Ele. Nós temos um Deus que nos ouve, não há nada além do pecado que nos impeça de ter acesso a Deus. E a questão do pecado é simples, muito fácil de se resolver. É confessar o nosso pecado, recebermos o perdão de Deus e termos acesso direto ao Senhor. O texto em Isaías nos diz assim: a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos fechados, que não nos possa ouvir. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de maneira que Ele não nos ouça. Mas também temos na Bíblia o seguinte fato:
Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Você acredita nisso? Então, no momento difícil, mesmo que olhemos para o alto e pensemos, eu sou indigno de estar na presença do Senhor. Não é uma verdade. Isso é um pensamento bem enganoso. Você precisa entender que Deus, Ele deseja estar perto de nós. E a sua palavra diz isso. Se nos achegarmos a Deus, Ele também se chegará a nós outros. Então nós damos esse passo em direção ao Senhor e Ele, de volta para nós, também responde da mesma maneira, se aproximando de nós, do nosso coração, da nossa intimidade, nos dando essa força necessária para vencermos e superarmos. Se você tem olhado para baixo, mude o seu olhar agora e comece a olhar para o alto. Eu quero ler ainda aqui, nessa devocional de hoje, um trecho de uma mensagem de Charles Spurgeon sobre esse tema. E essa reflexão, esse trecho da mensagem de Spurgeon diz assim: é sábio olhar para o forte para obter força. Os moradores dos vales estão sujeitos a muitos transtornos para os quais não há cura, senão uma permanência em lugares altos. E é bom quando eles sacodem a letargia e resolvem fazer a escalada. O santo homem que aqui canta um soneto escolhido desviou o olhar dos caluniadores por quem ele foi atormentado, para o Senhor que via tudo do seu alto lugar e estava pronto para enviar o socorro para seu servo ferido. A ajuda aos santos vem apenas do alto. Eles olham para outro lugar em vão. Que elevemos nossos olhos com esperança, expectativa, desejo e confiança. Satanás se esforçará para manter o nosso olhar sobre as nossas tristezas, para nos desanimar e desencorajar. Que resolvamos firmemente olhar para fora e para cima, pois há bom ânimo para os olhos. E aqueles que elevam seu olhar para as colinas eternas, logo terão seu coração elevado também. Os propósitos de Deus, os atributos divinos, as promessas imutáveis, a aliança ordenada em todas as coisas e com certeza, a providência, a predestinação e a fidelidade comprovada do Senhor. Estas são as coisas para as quais devemos elevar nossos olhos, pois delas nossa ajuda deve vir. Portanto, quando você se ferir, se você está protegido tanto de dia quanto de noite, isso significa o tempo todo. Deus não faz um novo sol para o seu povo. O sol nos feriria bem como a outros, mas ele tira a fúria do brilho excessivo do sol e temos a mesma lua insalubre que os outros, com as mesmas influências sobre nós, mas Deus cuida para que os raios dela não causem dano ao seu povo. Nem o sol da prosperidade, nem a noite da adversidade, nem a luz da verdade, nem mesmo a penumbra do mistério ferirão uma das suas sementes escolhidas, que é você. Então, tire o seu olho, porque quando você abaixa o seu olhar, quando você começa a olhar para baixo, você começa a enxergar somente os problemas que estão te afligindo, as situações difíceis, e dificilmente, olhando assim, mantendo o seu olhar embaixo para baixo, você encontrará solução. Então, te aconselho a olhar para o alto, a ver o trono do Senhor e Ele, majestoso, sentado ali, olhando para nós e entendendo, compreendendo, tendo empatia pelas nossas dificuldades, pelas nossas lutas. Se você conseguir tirar o seu olhar do vale, das dificuldades, das tristezas, e começar a olhar as promessas de Deus,
que são infinitamente maiores do que os seus problemas, certamente você receberá do Senhor aquilo que é necessário para vencer e ser mais do que vencedor. Desejo a você um dia abençoado. Pense nisso e que Deus abençoe você poderosamente. Fica na paz e até a próxima.